Salve, Inter, Inter, beleza pura? Chegando no pós-jogo, né? O Inter empatou em 0x0 com o Juventude no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Jogo mais encardido na temporada. Inegavelmente, o jogo contra o Juventude foi aquele em que o Inter encontrou um adversário muito mais bem preparado em nível de competitividade até agora, como também aquele em que o Inter mais decaiu o seu nível de apresentação. Então, o Inter encontrou um meio termo, uma mediana, um justo meio entre o Inter, que estava em elevada ascendente na temporada, contra adversários mais frágeis. O adversário mais difícil seria o Nova Iguaçu, que facilitou um pouco a vida do Inter, poupou alguns dos principais titulares e o Inter veio naquela tônica de pressão que já fizera durante todo o primeiro turno do Campeonato Gaúcho e mais contra o São Luís. Mas contra o Juventude a história foi outra. Um time muito bem fechado, muito bem amarrado, encontrou do outro lado um Inter que se desconfigurou. O Inter, ele se desmantelou intelectualmente pro jogo, estrategicamente, filosoficamente, a começar pelo Ener Valencia, que reticentemente perde gols, isso é notório do jogador, mas que normalmente corresponde com os gols marcados. Hoje o Ener perdeu pelo menos 3 gols que fazem falta, e é o tipo de crítica que fica ao jogador e que não pode não ser falado. É claro que um jogador que perde mais faz, ele sempre vai ter respaldo, ele sempre vai ter um grau menor de criticidade. Mas quando o Inter empata e faltou um gol para dar uma vantagem para o jogo lá de casa, lá do Beira-Rio na segunda-feira que vem, fica muito na conta deste jogador. Mas também eu destaco outros pontos que o Inter mostrou fragilidade. A começar pela individualidade que foi muito anulada. E eu insisto que o Juventude levou o jogo pro tatame, né? O Juventude forçou falta, um jogo muito pesado. O Inter também cometeu faltas em excesso, mas se atrapalhou muito. Tivemos pelo menos 2 lances em que jogadores do Inter se bateram entre si, né? O Bruno Gomes uma hora, o Romulo e o Mercado outra. Faltou conversa, teve lance em que o goleiro saiu estupefato ali pra jogada, né, meio atabalhado, o Mercado ficou, a bola passou por cima dos dois, o René tirou com a perna direita, meio que com a canela, então tivemos lances meio tortos, meio estranhos. A entrada do Alário um pouco contribuiu, né, o Alário foi um jogador muito anulado, não sei se era um jogador para esse tipo de jogo, o Juventude completamente fechado, o Alário tentando segurar a defesa lá atrás, mas não era preciso, né. Acho que o Kudê errou também em alguma movimentação. Acho que primeiro deveria ter inserido o Luca. Entrou tarde o Luca, o Wesley pouco produziu, o Luca pouco tocou na bola. O Arangues errou muito no jogo, eu ia falar sobre as individualidades, né? Alan Patrick e Arangues, principalmente, foram os dois que me chamaram mais atenção. Muito anulados, mas quando tiveram a oportunidade, talvez um pouco de preciosismo, um pouco de lustro a mais na jogada, atrapalhou o Inter. E outra coisa que me incomoda é que o Inter não vai pro gol, isso o Kudê já reclamou, o Inter tem que clarear e ir pro gol, fica trocando passes na entrada da área, fica buscando bustos pelo lado direito para fazer o levantamento, não pode criar uma mecanicidade, uma motricidade pro time que fique previsível para o adversário. O Inter tem seus planos de jogo, tem o seu perfil, mas ele não pode ficar refém disso. Então sempre que pega a bola na área, ela vai girada pro lado esquerdo, o Wanderson vai fazer um corte, vai jogar para entrada da área para quem vem de trás, ou a bola vai ser aberta pelo lado direito, pro Bustos levar a linha de fundo, levantar para a área, mas para aí não pode ser sempre assim, né? Então tiveram momentos em que o Inter teve chance de ir pro gol e acabou abrindo mão disso, tá? Vai ter que consertar isso pro jogo da volta. É claro que vai lotar Beira-Rio, é claro que jogar em casa é sempre uma vantagem, é claro que o Kudê percebeu alguns pontos frágeis, eu acho que vem num bom momento da temporada, né, do Inter também ter os seus graus de dificuldade para corrigir isso, mas tem que ficar de olho aberto, né? O Inter deu sorte pro azar, vai ter uma vida um pouco mais truncada do que teria se tivesse vencido o jogo, e teve condições disso. O Juventude ofensivamente perdeu gols que, nossa, não o fazem merecedor de uma final de Campeonato Gaúcho. Mas o Inter também perdeu esses gols, né? O que faz o Inter ser mais merecedor do que o Juventude? A campanha de primeiro turno, até agora. Mas como isso zerou no jogo de mata, o jogo do Beira-Rio vai definir a tomada de corpo, de musculatura, de tamanho de quem chega nesta final. O Grêmio teve muita dificuldade com Caxias e são graus de distância bem enormes. Inter e Juventude estão os dois na Série A, mas o Inter também tem uma nominata maior que o Juventude, uma história maior do que o Juventude, um primeiro turno maior do que o Juventude, que puxou o jogo para baixo. O Juventude é aquele time que consegue puxar o jogo para sua moldura. O Inter deixou-se levar. E aí tem que ter um pouco mais de experiência. A idade avançada ela tem que pesar para isso. Não adianta ter um time veterano e argumentar que é pela experi, se muitas vezes caíram também na coisa toda, né, da milonga do Juventude. E de novo, o Kudê tinha o Bruno Henrique jogando pouco, o Arangues jogando pouco, ele tira os dois imediatamente e coloca o Romulo e o Bruno Gomes.
Eu não sei se no primeiro momento eu não colocaria o Rômulo na do Arangues, mas ou colocaria manteria o Arangues talvez em primeira instância, já, ainda que estivesse mal, mas tiraria daqui um pouco mais o Bruno Henrique, colocaria o Rômulo, soltando o Arangues para a segunda e mantendo o Rômulo na primeira. Talvez isso fosse o primeiro movimento a se fazer. Porque a gente viu lá no jogo da Copa do Brasil que quando o Fernando consertou aquela posição do Arangues, em que ele vai para o sacrifício não é dele, o Arangues também rendeu. Então talvez pudesse ter esperado um pouco o Cudê nessa circunstância. E de novo, acho que era jogo mais para o Luca entrar mais cedo do que o Alário, que acabou meio anulado e meio sublimado na defesa do Juventude. Mas é isso, acho que fica a reflexão de que foi um jogo ruim do Inter, o pior jogo da temporada. Tem pontos drásticos a serem observados e corrigidos já para o jogo da volta. E o Inter tem que voltar a ser o Inter que fora até agora, e não precisa muito para isso, para classificar a final do Campeonato Gaúcho. Segue como um favorito, porque é maior, é mais imponente e tem a definição da vaga, tem o jogo decisivo nos seus domínios jogando em pleno Beira-Rio. O Inter é favorito, mas de papel, ninguém ganha vaga. Vai ter que fazer em campo o que não fez hoje, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se encontra amanhã, 11h30 da manhã, tem grande debate. Eu, Juliano Brito, Gabriel Lausen e Marcelo Werkhausen comentando a vitória do Grêmio, empate do Inter e a semifinal, os jogos de ida do Campeonato Gaúcho. Grande abraço!